Já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair o sucesso enquanto outras enfrentam dificuldades, independentemente do esforço? A diferença muitas vezes está na mentalidade. O estoicismo, uma filosofia antiga, nos ensina a focar no que podemos controlar, nossas emoções, pensamentos e reações. Ao adotar essa visão, podemos transformar desafios em oportunidades de crescimento e alcançar o sucesso de forma mais consciente e equilibrada. Mantenha a paciência. Já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair o sucesso com mais facilidade, enquanto outras, mesmo se esforçando ao máximo, ficam presas em um ciclo de dificuldades? O que realmente diferencia os que alcançam grandes feitos não é apenas o trabalho duro, mas a forma como treinam a mente. E é aí que entra o estoicismo. Esta filosofia antiga nos ensina a focar no que podemos controlar. Nossos pensamentos, emoções e reações diante das circunstâncias. Para isso, é essencial reprogramar nosso subconsciente, aquela parte da mente que muitas vezes age automaticamente e nos conduz a padrões de comportamento que podem nos afastar do sucesso. A paciência, nesse contexto, desempenha um papel crucial. Vivemos em um mundo onde a gratificação instantânea se tornou a norma. Queremos resultados rápidos, seja no trabalho, nos relacionamentos ou em nossas metas pessoais. No entanto, o sucesso, conforme ensinado pelos estoicos, é um processo gradual que exige tempo, esforço e, sobretudo, paciência. O filósofo Epicteto afirmava: "Nada grandioso é criado de repente, mas sim com tempo e dedicação." Essa frase nos lembra que os maiores objetivos da vida demandam um processo contínuo de esforço e ajuste. Muitas vezes, nos desanimamos quando os resultados não aparecem imediatamente. Mas tal como uma árvore não cresce da noite para o dia, nossos objetivos também precisam de tempo para amadurecer. Se abandonarmos o caminho muito cedo, estamos nos privando de ver os frutos que nosso trabalho poderia produzir. É comum, em momentos de frustração, perdermos de vista o progresso que estamos fazendo. Muitas vezes nos concentramos tanto no objetivo final que nos esquecemos de valorizar os pequenos avanços diários. A prática da paciência nos ensina a abraçar cada etapa da jornada, mesmo que ela seja lenta. Ao invés de focar apenas no destino, devemos aprender com cada passo que damos ao longo do caminho. A paciência também nos ajuda a manter a calma em tempos de incerteza. Quando as coisas não saem como o planejado, é comum sentir-se desmotivado. No entanto, os estoicos nos lembram que cada desafio é uma oportunidade para aprender e crescer. Sêneca, outro grande pensador estoico, dizia: "Às vezes até viver é um ato de coragem." Enfrentar contratempos com serenidade é parte do processo de fortalecimento mental. Um bom exercício para desenvolver a paciência é refletir sobre os sucessos passados que levaram tempo e dedicação para serem alcançados. Pense em momentos em que, embora os resultados não fossem imediatos, a perseverança o levou ao sucesso. Isso ajudará a lembrar que o progresso pode ser lento, mas com constância e foco, os resultados eventualmente surgirão. O sucesso, de acordo com os estoicos, não é uma corrida de curta distância, mas uma maratona. Se você espera que tudo aconteça rapidamente, pode acabar se frustrando. No entanto, se entender que o sucesso é construído diariamente, com esforço contínuo e paciência, estará mentalmente preparado para os altos e baixos que inevitavelmente surgirão ao longo do caminho. No final das contas, quando os resultados aparecerem, você verá que cada esforço valeu a pena. Como disse o filósofo Lao Tse, uma jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Cada pequena ação conta e, com paciência, você estará mais preparado para enfrentar e superar qualquer desafio que surja. Se esse conteúdo está agregando conhecimento e fazendo diferença na sua jornada, convido-lhe a curtir e se inscrever em nosso canal. Cada interação de vocês é um apoio incrível. Agora vamos continuar.
Cuide do seu corpo. Embora o estoicismo enfatize o controle da mente e das emoções, os grandes filósofos estoicos também compreendiam a importância de cuidar do corpo. Afinal, nosso corpo é o veículo que nos permite agir no mundo, e se ele não estiver bem, isso afeta diretamente a maneira como pensamos, sentimos e nos comportamos. Como dizia Sêneca, a saúde é o maior dos dons, o contentamento é a maior das riquezas. Muitas vezes, quando pensamos em sucesso, focamos exclusivamente em metas profissionais, pessoais ou financeiras, e raramente nos detemos para refletir sobre o bem-estar físico. No entanto, mente e corpo estão profundamente conectados. Se você não dorme bem, se alimenta de forma inadequada ou não se exercita, sua mente não estará em sua melhor forma, o que compromete sua capacidade de tomar decisões, manter o foco e gerenciar o estresse. O cuidado com o corpo não precisa ser complicado. Não é necessário passar horas na academia ou seguir dietas extremas. O essencial é reconhecer que sua saúde física tem uma influência direta na sua capacidade de pensar claramente e agir com eficiência. Um corpo bem cuidado é como uma máquina bem lubrificada. Oferece energia, resistência e foco. Se você se sente constantemente cansado ou sem energia, é provável que sua mente também seja afetada, o que pode afastá-lo de seus objetivos. Imagine um dia cheio de tarefas importantes. Se você não dormiu o suficiente, se alimentou de maneira inadequada e não fez nenhuma atividade física, é provável que se sinta esgotado antes mesmo de começar. No entanto, se você tomar medidas simples para cuidar do seu corpo, como dormir adequadamente, manter uma alimentação equilibrada e se movimentar regularmente, verá como sua energia melhora, assim como sua capacidade de enfrentar os desafios do dia a dia. Os estoicos acreditavam na importância do equilíbrio entre mente e corpo. Epicteto, por exemplo, afirmava que primeiro devemos treinar o corpo como se estivéssemos cuidando de uma casa. Depois disso, podemos cuidar da mente. Isso mostra que, para eles, o bem-estar físico era o alicerce necessário para uma mente forte e disciplinada. Sem essa base, nosso desempenho mental é comprometido. Cuidar do corpo também tem um impacto direto em como lidamos com o estresse. Quando estamos fisicamente saudáveis, nossa capacidade de suportar desafios mentais e emocionais aumenta. O estresse muitas vezes é amplificado quando estamos fisicamente exaustos ou mal cuidados. A prática regular de exercícios, por exemplo, libera endorfinas, que ajudam a reduzir a ansiedade e a melhorar o humor. Adotar pequenos hábitos saudáveis no dia a dia pode fazer uma grande diferença a longo prazo. Não é necessário fazer mudanças radicais. Pequenas ações consistentes podem ter um grande impacto. Por exemplo, você pode começar a caminhar mais, reduzir o consumo de alimentos processados ou simplesmente garantir que está bebendo água suficiente durante o dia. Essas pequenas mudanças, quando incorporadas de forma regular, podem melhorar significativamente seu bem-estar geral, o que, por sua vez, reprograma sua mente para estar mais focada e pronta para alcançar o sucesso. Lembre-se de que cuidar do corpo é uma forma de mostrar respeito por si mesmo. Como disse o filósofo romano Juvenal, mente sã, corpo são. Esse conceito nos lembra que a saúde mental e física estão interligadas e que negligenciar o corpo inevitavelmente afeta a mente. Além disso, um corpo bem cuidado oferece a resiliência necessária para enfrentar os desafios. Quando estamos em boa forma física, somos mais capazes de lidar com o inesperado e reagir com maior clareza e eficácia. Isso é algo que os estoicos valorizavam profundamente, a preparação e a capacidade de estar pronto para qualquer adversidade. Para eles, isso começava com um corpo forte e saudável. Então comece pequeno.
Um bom exercício para dar o primeiro passo no cuidado do corpo é incluir hábitos saudáveis em sua rotina, como caminhar mais, comer de forma mais consciente e descansar adequadamente. Com o tempo, esses pequenos hábitos se tornam parte do seu estilo de vida e você perceberá a diferença em seu desempenho mental e físico. Afinal, cuidar do corpo é cuidar da mente, e essa harmonia é essencial para alcançar qualquer tipo de sucesso na vida. Encontre significado nas dificuldades. Já se perguntou como algumas pessoas conseguem prosperar mesmo diante das adversidades? Para os estoicos, as dificuldades são oportunidades disfarçadas. Marco Aurélio, um dos grandes nomes do estoicismo, dizia: "O que impede a ação promove a ação, o que bloqueia o caminho torna-se o caminho." Em outras palavras, as dificuldades não são meros obstáculos, mas partes essenciais da jornada para o sucesso. Todos enfrentamos desafios, seja no trabalho, em relacionamentos ou na saúde. O que realmente diferencia aqueles que prosperam é a capacidade de interpretar essas dificuldades de maneira positiva. Enquanto muitos enxergam os problemas como fardos, os estoicos ensinam a vê-los como lições. Epicteto afirmava: "Não são as coisas que nos incomodam, mas a nossa visão delas." Isso significa que, embora não possamos controlar o que nos acontece, temos total controle sobre como reagimos. Pense em uma situação difícil que você já enfrentou. Talvez uma crise financeira, uma perda pessoal ou um revés profissional. A primeira reação natural é se sentir frustrado ou desmotivado. Mas, ao adotar uma mentalidade estoica, você pode transformar essa experiência em um momento de crescimento. Pergunte-se: o que essa situação pode me ensinar? Como posso me tornar mais forte? Enxergar as dificuldades sob essa ótica não apenas alivia a dor do momento, mas também transforma esses desafios em ferramentas de aprendizado. A história está repleta de exemplos de pessoas que encontraram grandeza em tempos de crise. Nelson Mandela, por exemplo, passou 27 anos na prisão e, em vez de sucumbir ao desespero, emergiu como um líder ainda mais forte e focado na reconciliação. Para ele, as dificuldades moldaram sua visão de mundo e fortaleceram sua determinação de lutar pela justiça e igualdade. Os estoicos nos lembram que a adversidade faz parte da condição humana e que não devemos fugir dela. Sêneca dizia: "Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir." A adversidade nos força a reavaliar nosso caminho e nossas metas, nos oferecendo clareza e perspectiva. Quando enfrentamos desafios, devemos aproveitá-los como uma oportunidade para corrigir nosso curso e nos tornar mais resilientes. Adotar essa perspectiva muda a forma como encaramos a vida. Quando entendemos que os problemas são inevitáveis, deixamos de gastar energia tentando evitá-los. Em vez disso, focamos em como podemos crescer com cada nova experiência. Marco Aurélio praticava um exercício de premeditação dos males, onde se preparava mentalmente para os desafios que poderiam surgir. Antecipar as dificuldades não nos torna pessimistas, mas nos prepara emocionalmente, de modo que, quando os problemas aparecem, estamos prontos para enfrentá-los com serenidade. Um exercício prático para aplicar essa filosofia é olhar para trás e refletir sobre os momentos de dificuldade pelos quais você já passou. Pense em como essas experiências o moldaram e em que lições importantes elas lhe ensinaram. Muitas vezes, são esses momentos que nos fazem mais fortes, mais determinados e mais capazes de lidar com as dificuldades futuras. Ao reconhecer que as adversidades passadas o tornaram quem você é hoje, você se prepara mentalmente para enfrentar com coragem os desafios que ainda estão por vir. Para os estoicos, cada obstáculo é uma oportunidade para fortalecer o caráter e crescer. Esse hábito de encontrar significado nas dificuldades reprograma sua mente para ver os problemas não como barreiras, mas como oportunidades de aprendizado.
Nietzsche capturou perfeitamente essa ideia ao afirmar: "O que não me mata, me fortalece." Cada dificuldade superada é um passo à frente no caminho do autodesenvolvimento. Ao mudar a maneira como enxergamos as dificuldades, transformamos nossa própria trajetória. Da próxima vez que se deparar com um obstáculo, lembre-se, ele pode ser o ponto de virada que o levará a um novo nível de sucesso e entendimento. Pratique o desapego. O desapego é um dos conceitos mais fundamentais do estoicismo. Embora possa ser desafiador aplicá-lo no dia a dia, é uma ferramenta essencial para alcançar a liberdade emocional e o sucesso. Epicteto dizia: "Lembre-se de que você não é dono das coisas, mas apenas um guardião temporário delas." Essa frase nos lembra que, embora possamos valorizar nossas posses, relacionamentos ou posição social, não devemos nos apegar a elas de forma que sua perda nos cause sofrimento. Vivemos em uma sociedade que valoriza o acúmulo de bens e realizações externas. Medimos nosso valor pelo que temos, seja uma casa, um carro ou uma posição de destaque. No entanto, o desapego, segundo o estoicismo, nos ensina que o verdadeiro valor está em nosso caráter e em como reagimos às circunstâncias, não no que possuímos. Quando praticamos o desapego, aprendemos a apreciar o que temos sem depender emocionalmente disso para nossa felicidade. O estoicismo nos ensina que a liberdade verdadeira vem de não sermos escravos dos bens materiais ou das circunstâncias externas. Epicteto também dizia: "O homem é livre quando não é escravo dos desejos e das posses." Esse princípio é essencial para evitar a ansiedade e a frustração que surgem quando estamos presos ao desejo de manter ou adquirir coisas. Ao praticar o desapego, você se liberta dessa armadilha emocional. Imagine que você tem uma grande expectativa de ser promovido no trabalho ou de concluir um projeto pessoal de sucesso. Se as coisas não saem como planejado, o desapontamento pode ser avassalador. No entanto, se você adotar a mentalidade estoica e praticar o desapego, entenderá que essas metas não definem seu valor. Se algo não sair como o esperado, você aprende, ajusta-se e segue em frente sem ficar paralisado pelo fracasso ou pela decepção. Sêneca, outro grande filósofo estoico, dizia: "Nada realmente nos pertence, exceto o tempo." Esta frase reflete a transitoriedade de todas as coisas na vida. Quanto mais cedo aceitarmos que tudo é temporário, incluindo nossa posição social e bens materiais, mais cedo aprenderemos a viver de maneira tranquila, sem medo de perder o que temos. Praticar o desapego também nos ajuda a tomar decisões mais racionais. Quando estamos muito apegados a algo, seja uma pessoa, uma ideia ou uma posse, nossas emoções podem interferir no julgamento. O desapego nos permite enxergar as situações com mais clareza, sem o peso da ansiedade ou do medo da perda. Isso nos torna mais eficazes na tomada de decisões, pois agimos com base no que é racional e não no medo. Um exercício útil para começar a praticar o desapego é imaginar como seria sua vida sem algo que você valoriza muito. Pode ser um emprego, uma relação ou uma posse. Pergunte-se: eu ainda poderia ser feliz? Conseguiria seguir em frente? Esse tipo de reflexão não serve para criar medo, mas para preparar sua mente para a realidade de que tudo pode mudar. Quando você aceita que a vida continua, mesmo sem certos elementos, percebe que seu valor pessoal vai além do que possui. Além disso, o desapego nos permite valorizar mais o presente. Quando deixamos de nos preocupar constantemente com o futuro ou com a perda de algo, podemos desfrutar mais plenamente de cada momento. Como disse o Dalai Lama, quanto mais tentamos agarrar a areia, mais ela escapa entre os dedos. O desapego nos ensina a relaxar e viver de forma mais serena. Na vida, inevitavelmente perderemos coisas que consideramos valiosas. O estoicismo nos prepara para enfrentar essas perdas com dignidade e paz de espírito.
Ao desapegarmos, ganhamos a liberdade de viver sem medo, tornando-nos mais resilientes e mentalmente fortes diante das adversidades. A prática do desapego não significa indiferença, mas a capacidade de viver sem ser controlado pelo medo de perder. Quando você pratica o desapego, sua mente se liberta para focar no que realmente importa. Isso permite que você alcance o sucesso de forma mais equilibrada e sustentável, sem ser sobrecarregado pelas preocupações que cercam o apego material ou emocional. Essa liberdade é o verdadeiro caminho para o sucesso duradouro. Aceite a incomodidade como parte do crescimento. O estoicismo ensina que o verdadeiro crescimento pessoal ocorre quando aceitamos a incomodidade e saímos de nossa zona de conforto. Vivemos em uma sociedade que valoriza o conforto, a conveniência e a gratificação instantânea. No entanto, os estoicos sabiam que o progresso genuíno e duradouro surge justamente nos momentos de dificuldade. Sêneca, um dos principais filósofos estoicos, afirmou: "O fogo é a prova do ouro, a adversidade, a dos homens fortes." Essa citação resume perfeitamente a ideia de que a resistência e a superação de desafios são essenciais para o desenvolvimento do caráter. A incomodidade faz parte desse processo. É natural querer evitar o desconforto, mas ao fazer isso, também evitamos oportunidades de crescimento. Em vez de ver a incomodidade como algo negativo, os estoicos nos ensinam a acolhê-la como parte do caminho para o sucesso. Imagine que você está se propondo a desenvolver uma nova habilidade ou enfrentar um desafio que nunca havia experimentado antes. Inicialmente, pode ser desconfortável, frustrante ou até assustador. Esse desconforto é o sinal de que você está se expandindo além dos seus limites habituais. Como dizia Epicteto, nenhum homem pode ser livre até aprender a suportar o desconforto e a adversidade. É nos momentos difíceis que testamos nossa resiliência e nossa capacidade de adaptação. Quanto mais enfrentamos situações desafiadoras, mais fortes e confiantes nos tornamos. A prática do estoicismo nos ensina a enxergar cada momento de dificuldade como uma oportunidade de crescimento pessoal. Quando aceitamos que a vida é cheia de desafios e que a superação deles é o que nos fortalece, mudamos nossa perspectiva sobre o desconforto. Para os estoicos, a verdadeira liberdade vem da aceitação de que nem tudo será fácil. A vida é, por natureza, imprevisível, e a incomodidade faz parte dessa imprevisibilidade. Marco Aurélio, o imperador filósofo, dizia: "A vida é mais suportável quando você se torna indiferente ao que não pode controlar." Essa mentalidade nos ajuda a lidar com as adversidades sem sermos dominados por elas. Um exercício prático que os estoicos recomendavam é a chamada incomodidade voluntária. Trata-se de se expor intencionalmente a pequenos desconfortos diários para treinar a mente e o corpo a lidarem com o inesperado. Pode ser algo simples, como tomar um banho frio, resistir a um desejo momentâneo ou enfrentar uma tarefa desafiadora. Esse tipo de prática fortalece nossa capacidade de suportar as dificuldades que realmente importam. Os estoicos acreditavam que, quanto mais acostumados estivermos com o desconforto, menos ele nos abalará quando realmente importaria. Isso não significa buscar sofrimento desnecessário, mas sim preparar-se mental e fisicamente para os desafios inevitáveis da vida. A incomodidade não é um sinal de fraqueza, mas uma prova de que estamos nos esforçando para crescer. Outro ponto importante é que, ao aceitarmos a incomodidade, desenvolvemos uma capacidade maior de resiliência emocional.
O estoicismo ensina que, ao aprender a lidar com o desconforto, conseguimos manter a calma e o foco, mesmo em situações difíceis. Isso é crucial para alcançar o sucesso, pois muitas vezes os maiores avanços pessoais e profissionais surgem exatamente quando saímos de nossa zona de conforto. Pense nas grandes conquistas da sua vida. É provável que elas tenham sido precedidas por momentos de incerteza, ansiedade ou desconforto. Essas sensações, embora desagradáveis no momento, são indicadoras de que você está crescendo. O crescimento raramente é fácil ou confortável, mas é sempre recompensador. Se você evitar a incomodidade a todo custo, estará limitando seu potencial de crescimento. Ao invés de temer o desconforto, acolha-o como parte natural da jornada. Como disse Sêneca, nenhuma árvore forte cresceu em terrenos fáceis. Cada desafio superado, cada situação desconfortável, enfrentada com coragem, o aproxima de seus objetivos e o torna uma pessoa mais forte e resiliente. Em suma, o estoicismo nos lembra que a vida é cheia de incertezas e desconfortos. Ao aceitar essa realidade e enfrentá-la de cabeça erguida, você desenvolve a força e a resiliência necessárias para superar qualquer adversidade. Quando você para de resistir à incomodidade e a vê como parte essencial do crescimento, está no caminho certo para se tornar a melhor versão de si mesmo. Cerque-se de pessoas que o impulsionem. O ambiente que você escolhe para si tem um impacto profundo na sua mentalidade e, consequentemente, no seu sucesso. O estoicismo nos ensina a importância de escolher com cuidado as pessoas com quem convivemos, pois, segundo Epicteto, evite aqueles que não ajudam no seu progresso. Esse princípio reflete a sabedoria de que nosso círculo social influencia diretamente a maneira como pensamos, sentimos e agimos. As pessoas com quem você mais interage podem elevar seu pensamento ou mantê-lo preso em padrões negativos. Se você se cerca de pessoas pessimistas ou que constantemente criticam seus esforços, é provável que sua própria visão de mundo se torne mais limitada. Por outro lado, quando se associa a indivíduos que o desafiam a crescer, que o inspiram e o apoiam, suas chances de alcançar o sucesso aumentam exponencialmente. Imagine um atleta treinando para uma competição importante. Se ele se cercar de outros atletas dedicados e focados, será motivado a dar o seu melhor, aprendendo com os exemplos ao seu redor. No entanto, se esse mesmo atleta estiver cercado de pessoas desinteressadas e negativas, sua motivação será afetada. O mesmo se aplica a qualquer área da vida. A qualidade das pessoas ao seu redor molda sua atitude e seu progresso. Sêneca, um dos grandes pensadores estoicos, dizia: "O homem é o reflexo de seus amigos." Isso destaca a importância de escolher sabiamente quem entra em seu círculo mais próximo. Aqueles com quem compartilhamos nosso tempo e energia podem nos impulsionar em direção aos nossos objetivos ou nos afastar deles. Por isso, o estoicismo recomenda que sejamos seletivos e busquemos pessoas que compartilhem de valores semelhantes aos nossos e que nos incentivem a sermos melhores. Um dos maiores obstáculos ao progresso pessoal é a influência negativa de pessoas que não querem ou não conseguem crescer. Elas podem não fazer isso intencionalmente, mas suas atitudes e comportamentos limitantes podem minar sua confiança e seu entusiasmo. Portanto, é crucial identificar e se afastar na medida do possível dessas influências que o puxam para baixo. Os estoicos não defendiam o isolamento, mas sim a ideia de que devemos cultivar relações que nos elevem. Marco Aurélio escreveu: "Ame a todos, mas confie em poucos." Ele entendia que, embora devamos tratar todos com respeito e bondade, devemos confiar apenas naqueles que têm a capacidade de nos apoiar em nosso crescimento.
Isso nos ajuda a construir relações mais saudáveis e positivas, que alimentam nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Além de cercar-se de pessoas que o motivem, é importante também encontrar mentores e guias que possam oferecer conselhos valiosos. Ter alguém que já percorreu o caminho que você deseja seguir pode fornecer insights e encorajamento em momentos de dificuldade. Um mentor pode não apenas guiá-lo, mas também desafiá-lo a sair de sua zona de conforto e atingir todo o seu potencial. Outro aspecto crucial é que, ao se cercar de pessoas que o impulsionem, você cria uma rede de apoio sólida. Nos momentos difíceis, essas pessoas estarão ao seu lado, oferecendo palavras de encorajamento e ajudando a manter sua visão clara. Ao mesmo tempo, quando você alcançar o sucesso, essas mesmas pessoas celebrarão suas vitórias genuinamente, sem inveja ou ressentimento. Um exercício útil para aplicar esse princípio estoico é analisar seu círculo atual. Pergunte a si mesmo: as pessoas ao meu redor estão me ajudando a crescer ou estão me segurando? Se a resposta for negativa, talvez seja hora de reavaliar essas relações. Isso não significa que você deva se afastar de todos, mas pode ser necessário estabelecer limites claros com pessoas que não contribuem positivamente para a sua jornada. Da mesma forma, busque ativamente conexões com indivíduos que o inspirem. Isso pode ser feito de várias maneiras, desde se aproximar de colegas de trabalho que você admira, até participar de grupos ou comunidades que compartilham os mesmos interesses e ambições que você. Ao estar cercado de pessoas que pensam de maneira semelhante e que têm um desejo constante de crescimento, você se verá mais motivado e confiante para perseguir seus próprios objetivos. Por fim, lembre-se de que o estoicismo ensina o valor de ser uma influência positiva também. Assim como você busca pessoas que o motivem, esforce-se para ser essa pessoa para os outros. Seja o amigo, colega ou mentor que apoia, encoraja e desafia os outros a se tornarem a melhor versão de si mesmos. Ao criar um ambiente positivo ao seu redor, você se beneficiará diretamente desse círculo de motivação mútua. Pratique a visualização negativa. A visualização negativa é uma prática estoica poderosa que nos ensina a enfrentar o futuro com resiliência e realismo. Em vez de focar exclusivamente nos cenários positivos, como muitos exercícios de visualização tradicional, os estoicos acreditavam na importância de considerar o que poderia dar errado. Marco Aurélio, em seus Pensamentos, escreveu: prepare-se para amanhã sabendo que você encontrará pessoas egoístas, ingratas, arrogantes e invejosas, mas que suas ações não dependem das deles. Esse princípio nos lembra que prever as adversidades nos prepara melhor para enfrentá-las quando elas surgem. A ideia da visualização negativa pode parecer pessimista à primeira vista, mas, na realidade, é uma forma de preparar a mente para as inevitáveis incertezas da vida. Quando praticamos essa técnica, visualizamos os piores cenários possíveis. No entanto, o objetivo não é esperar que o pior aconteça, mas sim preparar nossa mente para aceitar que dificuldades podem surgir. Como disse Sêneca, a sorte favorece a mente preparada. Ao contemplar os desafios que podem surgir, você se torna mais capaz de lidar com eles com serenidade quando eles realmente aparecerem. Imagine que você está trabalhando em um projeto importante no trabalho. Em vez de apenas pensar nos resultados positivos, reserve um momento para considerar o que poderia dar errado. O que aconteceria se o prazo fosse adiado ou se algo saísse do controle? Ao praticar a visualização negativa, você não se desespera quando o inesperado ocorre, porque já se preparou mentalmente para essa possibilidade. Isso não significa ser pessimista, mas estar sempre pronto para agir, independentemente das circunstâncias.
Esse exercício nos permite desenvolver uma resiliência maior, porque nos ajuda a perceber que muitos dos medos e preocupações que temos são, na verdade, controláveis ou suportáveis. Ao antecipar as dificuldades, evitamos ser pegos de surpresa e somos capazes de reagir com mais clareza. Isso se aplica não só ao trabalho, mas a várias áreas da vida. Epicteto, por exemplo, sugeria que nos preparássemos para enfrentar a perda. Não diga que seu filho é seu, mas sim que ele foi confiado a você. Isso não só o prepara para o luto, mas o faz valorizar mais o tempo que tem com ele. A prática da visualização negativa também nos ensina a ser mais gratos pelo que temos. Ao imaginar a ausência das coisas ou pessoas que valorizamos, percebemos o quanto já temos em nossa vida e quão importante é aproveitar o presente. Marco Aurélio dizia: pense sempre no quanto você ficaria angustiado se perdesse o que agora tem, e então entenda o quão afortunado você é. Isso nos ajuda a cultivar a gratidão e a aproveitar mais os momentos. Outro benefício dessa técnica é que ela nos faz planejar melhor. Quando visualizamos possíveis obstáculos, começamos a pensar em soluções proativas para evitá-los ou minimizá-los. Esse processo de planejamento não apenas nos dá mais controle sobre as situações, mas também nos tranquiliza, pois sabemos que estamos preparados para o que vier. Assim, quando o imprevisto ocorre, já temos uma estratégia em mente para lidar com ele. Além de nos preparar para o futuro, a visualização negativa tem o poder de reduzir a ansiedade. Muitas vezes, o medo do desconhecido pode ser paralisante. No entanto, quando enfrentamos esses medos de frente, percebemos que, embora os cenários possam ser desafiadores, eles não são intransponíveis. Sêneca escreveu: nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Isso significa que, ao encarar o pior que pode acontecer, você tira o poder do medo de controlá-lo, e isso o torna emocionalmente mais forte. Um bom exercício para incorporar a visualização negativa em sua vida diária é reservar alguns minutos, no início ou no fim do dia, para pensar sobre as situações que podem não sair como planejado. Pense nas pessoas, projetos ou circunstâncias que mais valoriza e pergunte-se como seria sua vida sem elas. O objetivo não é causar preocupação, mas, ao contrário, ensinar sua mente a aceitar que a perda e as adversidades são partes naturais da vida e que você pode lidar com elas quando vierem. Lembre-se de que o objetivo final da visualização negativa é prepará-lo para viver com mais paz e foco no presente. Quando você já se preparou para o pior, pode se concentrar mais facilmente no que está sob seu controle e apreciar as pequenas vitórias diárias. Essa prática não o torna pessimista, mas o ajuda a cultivar uma mentalidade resiliente, sempre pronta para o que vier. Ao adotar a visualização negativa, você não está apenas se preparando para o inesperado, mas também criando uma base emocional mais forte para viver com tranquilidade e clareza. Como Epicteto dizia, a chave para a felicidade é aprender a viver sem medo do que não podemos controlar. Essa prática é uma poderosa aliada para alcançar o sucesso e viver uma vida com mais serenidade. Aprenda a dizer não, sem culpa. Um dos maiores desafios na busca pelo sucesso é aprender a gerenciar seu tempo e energia de forma eficiente. Vivemos em uma sociedade que nos pressiona constantemente a dizer sim para mais compromissos, responsabilidades e expectativas. Contudo, uma das lições mais valiosas do estoicismo é saber quando e como dizer não. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, afirmava: parte da virtude não é apenas fazer o que é certo, mas também rejeitar o que é errado. Dizer não sem culpa é essencial para proteger sua saúde mental e emocional. Quando aceitamos compromissos apenas para agradar os outros ou evitar conflitos, acabamos sacrificando nosso próprio bem-estar. Os estoicos nos ensinam que, para alcançar o sucesso,
precisamos priorizar o que é verdadeiramente importante em nossa vida. Isso significa que nem todas as oportunidades ou demandas são dignas do nosso tempo. Imagine que você está sobrecarregado de tarefas, mas continua aceitando mais responsabilidades porque tem medo de decepcionar os outros. Ao fazer isso, você está, na verdade, prejudicando sua capacidade de focar no que realmente importa. A verdadeira sabedoria, de acordo com o estoicismo, está em reconhecer quando algo não acrescenta valor à sua vida e ter a coragem de recusar. Como dizia Epicteto, não, tente ser aceito por todos. Aqueles que importam compreenderão. Dizer não significa ser egoísta ou desinteressado. Trata-se de estabelecer limites saudáveis para proteger sua energia e garantir que você está direcionando seus esforços para aquilo que realmente importa. Quando você aprende a dizer não, com clareza e sem culpa, está, na verdade, exercendo um profundo respeito por si mesmo e pelas suas metas. Um erro comum que muitos cometem é pensar que dizer sim para tudo significa ser uma pessoa prestativa e bem-sucedida. No entanto, ao dizer sim a compromissos que não estão alinhados com seus objetivos, você corre o risco de se distrair e perder o foco. Ao aprender a recusar certas demandas, você abre espaço para se concentrar no que realmente importa e, consequentemente, avança mais rápido em direção ao sucesso. Os estoicos também nos ensinam que não devemos ser escravos da opinião alheia. Sêneca dizia: a maior prisão que as pessoas criam para si mesmas é a preocupação com o que os outros pensam. Quando você diz não a algo que não é prioridade, está assumindo o controle da sua vida sem se deixar levar pelas expectativas externas. Isso não só melhora sua produtividade, mas também sua paz interior. Além disso, ao dizer não, você se torna mais confiável. Isso pode parecer contraditório à primeira vista, mas na verdade, quando você se compromete apenas com o que realmente pode cumprir, suas promessas têm mais valor. As pessoas passam a confiar mais em você porque sabem que quando você diz sim, está realmente dedicado a essa tarefa. Aprender a dizer não também é uma forma de cultivar o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Muitas vezes, aceitamos mais do que podemos lidar, o que resulta em exaustão e desmotivação. Ao praticar o não de forma consciente, você preserva sua energia para atividades que realmente o aproximam de suas metas e que alimentam seu crescimento pessoal. Um bom exercício para começar a aplicar esse princípio é fazer uma lista das suas prioridades. Quando surgir uma nova demanda ou convite, pergunte-se: isso me aproxima ou me afasta dos meus objetivos? Se a resposta for que essa nova tarefa não está alinhada com suas metas, aprenda a recusar com gentileza, mas com firmeza. Isso não significa que você nunca deve ajudar os outros, mas sim que precisa ser seletivo em como investe seu tempo e energia. Por fim, lembre-se de que dizer não é um ato de respeito consigo mesmo. Ao definir seus limites, você está cultivando uma vida mais equilibrada e satisfatória. A prática do não permite que você se concentre no que realmente importa e que avance em direção aos seus objetivos de maneira mais eficiente e com menos estresse. Como ensinava Epicteto, nenhuma pessoa é livre se não tiver domínio sobre si mesma. Dizer não é uma forma de manter esse controle, garantindo que suas escolhas sejam conscientes e alinhadas com suas metas. Ao dominar a arte de dizer não, sem culpa, você se torna mais focado, mais produtivo e, acima de tudo, mais livre.